tudo bem? Eu sou a Diane e esse aqui é o De Tudo Um Pouco. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas de vocês. Essa semana é a última semana de maio do ano de 2023 e comemora-se um ano do nascimento da minha filha e também um ano em que eu fiz a cirurgia de retirada do mioma junto com o parto. E nesse período, muita gente me faz várias perguntas relacionadas a isso. Inclusive, no vídeo que eu postei aqui no YouTube, tem aqui toda a minha trajetória da gravidez, do parto e do pós-parto, como que foi esse período com mioma. E eu vim contar pra vocês, vim responder vocês, na verdade, as perguntas que vocês me fazem nesse vídeo e também me fazem pessoalmente. Eu anotei aqui as perguntas e vou responder vocês. A primeira pergunta que eu anotei aqui é: quando você descobriu? Bom, eu descobri um pouco antes de engravidar. Eu tive uma perda antes de engravidar da minha filha. E depois que eu perdi, eu fui fazer alguns exames para investigar o motivo da perda. E foi que eu descobri que eu tinha um mioma bem grande. Ele já estava com 16 centímetros quando eu descobri. E eu engravidei logo em seguida. Então eu considero mais ou menos que eu descobri logo no início da gravidez, porque foi muito em seguida. Qual o tamanho do mioma quando descobriu? Como eu falei, ele tinha 16 centímetros. Teve dificuldade para engravidar? Não, eu engravidei de primeira. Não tive nenhum problema em relação a engravidar. A localização do mioma. O meu mioma, ele era subseroso, ou seja, fora do útero, e ele estava do lado direito do meu útero, bem próximo ali à trompa direita. Tinha mais de um? Bom, que eu saiba e que foi visto só esse mioma gigante. Em nenhum momento ninguém me falou de ter outros miomas. Falaram só desse que era grandão. Fez tratamento para diminuir o mioma? Não, não fiz nada. Nenhum tipo de tratamento. Tem um medicamento que é muito utilizado pelos médicos para diminuir o mioma, mas eu não utilizei esse medicamento e nenhum outro. Por que não fez tratamento para diminuir o mioma? Não, não utilizei nada, nada, nada. Tem um medicamento muito utilizado aí pelos médicos para diminuir o mioma e que tem até vários efeitos colaterais, mas eu não utilizei nada. Por que não fez a cirurgia antes de engravidar? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Muita gente me pergunta, tanto aqui no YouTube quanto pessoalmente. E a resposta é que eu optei por não fazer, mesmo sabendo que o mioma era grande, que poderia ser operado e que talvez pudesse ter alguma complicação durante a gravidez, eu optei não fazer, porque os médicos até me orientaram que existia essa possibilidade, se eu queria fazer, e eu optei por não fazer, porque a cirurgia de retirada de mioma, miomectomia, ela tem os riscos. E um dos riscos é a retirada do útero, né? A perda do útero por conta do sangramento excessivo. O mioma é muito vascularizado e o útero também. Se começar a sangrar muito ali, tem que retirar tudo. Útero, mioma. E eu sabia que existia esse risco e eu preferi não correr esse risco porque eu queria engravidar. Eu ainda tinha vontade de ter filhos, então eu preferi não correr esse risco. Quais os sintomas na gravidez? Até 19 semanas eu não senti nada. Depois que tudo passou, que eu fui observar que minha barriga estava crescendo muito em relação a outras, né? Outras gravidez de outras pessoas, apesar de que cada uma tem o seu ritmo de crescimento, mas a minha era muito além, crescia muito a mais. E na época eu tava tão envolvida, tão entregue à gestação que eu nem percebi que tava crescendo muito rápido. Hoje eu olho as fotos e eu falo, meu Deus, olha minha barriga com 12 semanas, olha minha barriga com 19 semanas, olha minha barriga com 24 semanas, era uma barriga muito gigante. E eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, a minha barriga com 24 semanas.
era gigantesca, parecia que eu já tava no final da gravidez. E eu não me dei conta. Eu só fui entender tudo depois que eu comecei a ter sintomas. Quando que os sintomas começaram? Eles começaram com 19 semanas e 2 dias, precisamente, e eu senti uma dor muito forte. Já incluindo a próxima pergunta aqui, se eu tive sangramento. Eu não tive sangramento em nenhum momento da gravidez. Nem um pouquinho, nada, nem uma gotinha. Nunca tive sangramento. O único sintoma que eu senti a partir de 19 semanas e 2 dias foi dor. Muita dor, uma dor que eu nunca senti nada parecido na minha vida, nada perto. Era uma dor insuportável. Tomava remédios muito fortes e não passava, não melhorava. Eu tinha que ficar quietinha de repouso, tomar o remédio e ficar ali esperando passar. E depois de um bom tempo que passava. Tem o meu relato aqui no YouTube. Eu deixei aqui os vídeos sobre a gravidez, sobre o parto e o pós-parto, como eu já tinha dito. E ali eu conto como foi que eu fiquei internada 50 dias durante a gravidez no hospital. E depois eu fiquei mais 60 dias em casa em repouso absoluto antes da bebê nascer. Qual foi o tratamento durante a internação? No período que eu fiquei internada, eu não tenho nenhum tratamento específico. Os médicos, na verdade, não sabiam ao certo como fazer o tratamento. A minha médica, que estava cuidando do meu caso, falou pra mim, olha, a gente não sabe o que fazer com você, porque só, a princípio, só existia o caminho da retirada do mioma pra dor acabar. E não existia a possibilidade de tirar o mioma, porque o bebê era inviável, não tinha como mexer no útero ali, fazer uma cirurgia no útero, sem correr o risco de acontecer alguma coisa com o bebê. Então, o tratamento era medicação para dor e repouso, só isso, não tinha mais nada além disso. Como foi o parto? Tem o vídeo do parto, que eu contando meu relato de parto aqui no YouTube, vocês podem ver, eu vou deixar linkado aqui na descrição todos os vídeos em relação ao mioma. E a cesárea foi uma cesárea diferente das normais, das convencionais, digamos assim. Eu tive que colocar 2 catéteres duplo J antes de começar a cirurgia. Eu passei por 2 anestesias durante a cirurgia. Eu tive que ser sedada no final. Assim que retirou a bebê, eu vi ela, eles me sedaram, então eu não vi como que foi o resto da cirurgia. A cirurgia durou mais ou menos umas 3 horas, que foi o parto mais a retirada do mioma. Então foi bem diferente do convencional, digamos assim. Tirou o mioma no parto? Sim! O mioma foi retirado durante a cirurgia, até porque para acessar o bebê teve que tirar o mioma. E foi retirado tudo ali. Além do mioma, foi retirado uma das trompas que estava ali junto, mas essa eu vou responder junto aqui da próxima pergunta. Qual era o tamanho do mioma? O mioma, quando foi retirado, ele tinha 28 centímetros de diâmetro. Ele era gigantesco mesmo, tanto que todo mundo ficou impressionado com o tamanho, ninguém imaginava que era tão grande. E ele pesou 4,5 kg, que deixou todo mundo na sala ali chocado. Não imaginava que pesaria tanto. Como foi a recuperação? Minha recuperação imediatamente após a cesárea foi uma recuperação muito difícil. Eu tive complicações por conta do sangramento excessivo. Eu sangrei muito durante a cirurgia. E tanto que eu recebi 2 bolsas de sangue dentro da própria sala. Antes de sair da sala, eu já tinha recebido 2 bolsas de concentrado de sangue. E ainda recebi mais durante a internação. Eu saí da sala de cirurgia direto para a UTI. E na UTI eu ainda tive uma complicação bem importante. E fiquei internada 10 dias na UTI. Mas por isso que os médicos não recomendam fazer a retirada do mioma junto com a cesárea, por conta do sangramento excessivo e pode desencadear um quadro como o meu. Tirou o útero? Sempre me perguntam isso. Você retirou o útero? E a resposta é não. Não foi retirado o útero, mas
antes do procedimento, o médico já tinha falado que ele faria a retirada do útero, dependendo de como tivesse tudo lá dentro. Tanto que quando eu fui assinar os termos de cirurgia, estava escrito que o útero seria retirado, mas não foi retirado. E depois eu questionei o médico: doutor, mas você falou que ia tirar o útero, por que você não tirou? E ele falou: eu não tirei porque sangraria muito mais, complicaria muito mais. Então eu não quis mexer mais ainda, porque poderia ter uma complicação maior ainda. Então não foi retirado. Pretende engravidar de novo? Essa também é clássica. Muita gente me pergunta e a resposta é não. Não pretendo engravidar de novo, não pretendo ter mais filhos. Sou feliz e satisfeita com a minha filha, ela é linda, perfeita, graças a Deus. Tivemos uma recuperação muito boa, porque ela também teve algumas complicações por conta desse mioma. Ela nasceu prematura e baixo peso, ela era um bebê restrito e nasceu com muito baixo peso, ela nasceu com 1,875 kg. Era muito pequenininha, tudo por conta do mioma. Então eu tive várias complicações, não só por ser satisfeita com ela e não só pelas complicações, mas o médico me orientou antes de sair da maternidade que eu teria, numa próxima gravidez, eu teria que redobrar os cuidados, porque o risco é bem grande numa próxima gravidez. Então eu não quero arriscar, então não tenho vontade de ter mais filhos e não vou engravidar novamente. Ainda tem miomas? E a resposta é sim, eu ainda tenho miomas. Tenho 2 miomas, eu descobri recentemente, fazendo um ultrassom. Eles são pequenos, um tem meio centímetro, se eu não me engano, e o outro 1 centímetro. São miomas pequenos, mas eu tenho que estar acompanhando eles. Como eu tive um histórico com miomas bem traumático, então eu tenho que estar sempre de olho nesses miomas aí. Por enquanto eu não sinto nada em relação a eles. No começo eu tive até umas dorezinhas ali do lado direito, mas ultimamente eu não tenho sentido nada, não tenho tido sangramento, mas tenho que ficar de olho neles. Então foi isso esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi as principais perguntas que vocês costumam me fazer, tanto pessoalmente quanto aqui nos vídeos que eu postei no YouTube. E eu vou deixar linkados 3 vídeos aqui embaixo da minha gravidez, do meu parto e do meu pós-parto. E se você tiver mais alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo, deixa aqui embaixo que eu te respondo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!